Agora, Jussara, relembrar é sempre muito importante. A memória é uma coisa que as pessoas às vezes não dão tanto valor, mas esse país precisa ter memória. E vamos falar de Gustavo Bebiano. A gente já relembrou ele aqui algumas vezes, porque foi um dos primeiros a apontar a existência da ABIN paralela. E você está lembrando mais uma história dele, que ele se viu em risco, evitou identificar policiais. Traz essa história para nós. Raquel, o Gustavo Bebiano, para relembrar aqui quem é esse personagem, ele foi um coordenador da campanha de Jair Bolsonaro lá em 2018. Ainda durante a campanha, Bebiano já tinha ali alguns embates com o Carlos Bolsonaro. Eu cobri aquela campanha bem de perto e, inclusive, essas brigas que já aconteciam antes mesmo do governo começar. Ainda na campanha, Bebiano e Carlos Bolsonaro não se encaixavam, realmente tinha ali uma briga, uma disputa bem próxima, né, no entorno de Jair Bolsonaro. Pois bem, Bebiano, apesar disso, ele acaba assumindo ali um cargo de ministro no Palácio do Planalto, só que ele fica pouco mais de um mês no cargo. Justamente ele cai depois de um embate com o Carlos Bolsonaro, que o chamou de mentiroso após Bebiano negar, inclusive numa declaração para mim na ocasião, que ele estava fingindo não, isso é na fala do Carlos Bolsonaro, que Bebiano estava mentindo ao dizer que não estava vivendo uma crise. Pois bem, quando Bebiano dá essa declaração lá no Roda Viva e cita que Carlos Bolsonaro queria criar uma ABIN paralela, logo depois fui falar com o Bebiano. E aí que ele diz. Depois teve uma repercussão gigante, porque ele fala que Carlos Bolsonaro queria criar uma ABIN paralela com um delegado e 3 agentes da Polícia Federal. Fui falar com o Bebiano e o que ele me disse na ocasião? Ele se assustou com a repercussão do caso, né? Foi uma repercussão gigante. Eu lembro nos dias seguintes só se falava daquilo, sobre essa ABIN paralela, pela gravidade da denúncia que ele fazia ali. E aí, Bebiano recua. Ele fala, eu perguntei se ele corria algum risco e ele dizia que muitos riscos. E nessa época, quando eu conversei com o Bebiano naquela ocasião, ele disse que não ia identificar esses policiais, nem o delegado, nem os agentes, porque ele não sabia se esses policiais iam atender às loucuras de Carlos Bolsonaro. Isso foi Bebiano que me disse no dia 9 de março de 2020. Bebiano acabou falecendo no dia 14 de março. Dias depois, ele sofreu um infarto e morreu em sua casa em Teresópolis. E foi realmente, de fato, a primeira pessoa a revelar, a falar da existência da ABIN paralela e também desse sentimento que sempre permeou o bolsonarismo, essa desconfiança. Tanto que a justificativa para se criar uma ABIN paralela, uma estrutura alternativa ao serviço de inteligência, é que eles não confiavam nas informações que chegavam ali da ABIN, né, pelos órgãos. E o Bolsonaro dizia que não eram suficientes as informações que ele tinha e daí essa ideia de criar um serviço paralelo de informações. Pois bem, e aí esse bastidor, relembrar isso, nos últimos dias, tenho pensado muito nas conversas que eu acabava tendo ali com o Gustavo Bebiano sobre os bastidores do Palácio do Planalto. E fica muito esse sentimento mesmo de que tinha uma vontade de ter mais informações do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que ele queria mais informações, e também esse clima de desconfiança que pairava durante todo o governo e toda a família Bolsonaro, né?